Boa tarde, turma. Tudo bom? Vamos discutir aqui um pouquinho mais sobre as ideias da dinâmica, aquilo que a gente estava discutindo na primeira e na segunda atividade de dinâmica. A gente até então estava estudando a cinemática e a cinemática é muito útil. A gente vai ver que a gente vai usar a cinemática para resolver vários problemas. Entretanto, a cinemática ela é mais uma ferramenta meramente descritiva. Agora a gente está tendo contato pela primeira vez com uma teoria física, realmente. Então a gente viu que o princípio de inércia ele foi idealizado, né, por Galileu, mas a gente chama de primeira lei de Newton. Por que isso? De Galileu já tinha pensado nisso e Newton, anos mais tarde, ele retoma esse princípio de Galileu junto com mais outras duas leis, a segunda e a terceira leis de Newton, junto com esse princípio de Galileu, ele cria o conjunto das três leis de Newton. Essas três leis formam a teoria básica da mecânica newtoniana, que é o que a gente vai usar para resolver a maioria dos problemas de força que vão aparecer para a gente. Como a gente viu, né, na época de Galileu, eles tinham uma herança da filosofia aristotélica. Então eles acreditavam nas ideias de Aristóteles sobre força e movimento. Essas ideias de Aristóteles são muito próximas do senso comum e a ideia que a gente tem habitualmente de que se eu interrompo uma força, eu interrompo o movimento. Então Aristóteles pensava que para um movimento se manter, era necessário que existisse uma força sobre ele. Vamos lá, eu abaixei vocês aqui um pouquinho pra gente prestar atenção na minha mesa e pra gente entender um pouquinho como que funciona essa ideia de inércia. Para Galileu, não precisava se explicar por que um corpo, depois de arremessado, continua em movimento. Por quê? Porque Galileu supõe isso como um princípio. Ele diz que corpos em movimento continuarão seu movimento, a menos que uma força o interrompa. E por que isso difere do senso comum? Quando eu empurro um objeto aqui na Terra, ele para. E por que isso acontece? Para entender isso, vou pensar que eu pensei aqui num exemplo. Então eu tenho aqui esse meu modelo. Esse meu modelo aqui, ele é um modelo do módulo lunar. É um modelozinho que eu ganhei. Ele vinha numa lâmina de metal e você tem que, com um alicatinho, construir ele. É bem legal. Bom, isso aqui é uma réplica do módulo lunar. Isso aqui é uma nave que pousou na Lua, de verdade. E eu trouxe ela aqui para mostrar um exemplo para vocês. Então, se eu venho aqui e imprimo com o meu dedo uma força nela, eu faço ela se mover. Se eu paro, ela para. Agora, se eu imprimir uma determinada força e soltar, ela continua seu movimento e vai parando. O que acontece que faz ela parar? O motivo que faz ele parar é que, além da minha mão fazendo força no objeto, a mesa está fazendo uma força sobre o meu objeto. E a força que a mesa faz, ela é contrária ao movimento do objeto. Essa força a gente chama de força de atrito. Então eu jogo o meu objeto numa direção e a mesa empurra ele na outra direção. E é por isso que ele para. Agora vamos imaginar uma situação ideal, idealizar distante da realidade. Por quê? Porque são essas abstrações, são essas idealizações que fazem parte das nossas teorias e dos nossos modelos científicos. Então vamos começar a trabalhar esse tipo de abstração. E se ela tivesse um ambiente livre de atrito? Vamos lá, se não tiver a mesa e eu arremessar ela pela janela e ela fica um tempo no ar, ela está tendo atrito com o ar. As partículas de ar também estão retirando energia de movimento do meu módulo lunar aqui. Mas se ele está no espaço, fora da atmosfera terrestre, a caminho da Lua, então não haverá forças de atrito. E a velocidade que esse módulo lunar mantém, ele vai desenvolver eternamente. O módulo lunar, ele pousou na Lua, então ele não continua o movimento eternamente porque miraram ele para ele cair na Lua. Mas existem sondas espaciais, por exemplo, a sonda Voyager, que foi lançada para fora do sistema solar. Depois que ela saiu do sistema solar com uma velocidade inicial, ela está livre de forças. Ela vai manter essa velocidade eternamente. É isso que o princípio de inércia nos diz, que é a primeira lei de Newton. O foco daquela nossa primeira atividade foi em solidificar essa ideia, afastar o senso comum de que objetos só se movem
se houver ação de uma força, e trazer a abstração do princípio de inércia de Galileu, de que os corpos mantêm sua velocidade na ausência de forças, e que eles só param aqui na Terra porque existem forças de atrito que impedem o movimento de continuar indefinidamente. Um exemplo onde a gente pode ver os efeitos dessa força de atrito reduzida, além da minha nave espacial no espaço, né? Uma coisa mais próxima do nosso cotidiano são aquelas mesas de ar. Existe um joguinho que as pessoas jogam, até selecionem um vídeo, se tudo der certo vai aparecer aí pra vocês, que tem umas meninas jogando esse hóquei de mesa de ar. Como que funciona? É uma mesa aqui, e a mesa ela é cheia de furinhos, e ligado nesse furinho tem uma bomba de ar comprimido. Quando você abre a válvula, esse ar comprimido tenta escapar e ele escapa pelos buraquinhos que tem, sai pelos buraquinhos que tem na mesa. Então quando você coloca um disco, a minha nave não é o melhor porque um disco ele é plano, então a superfície ali vai entrar em contato com vários buraquinhos de ar. Esses buraquinhos vão empurrar o disco para cima e ele vai ficar um pouquinho acima da mesa. Ele não vai encostar perfeitamente na mesa. Ele também é bem leve para isso acontecer, né? E o ar consegue diminuir o atrito entre o disco e a mesa. E aí você pode ver as meninas jogando ali, você consegue ter uma ideia mais aproximada. Ali, se você empurra bem pouquinho o disco, claro, né? No jogo você tá dando porrada, né? Mas se você empurrar bem pouquinho, você vai ver que ele vai continuar o movimento de maneira uniforme. Então vamos lá, revisando só alguns conceitos do que a gente viu na última aula. As condições de equilíbrio eu defino como o somatório de forças ser igual a zero. Significa o somatório das forças é igual a zero. Esse símbolo aqui, ele é utilizado no livro. O que ele significa? Ele significa que a soma de todas as forças é igual a zero. Então se eu tenho duas forças atuando no corpo, vai ser F1 mais F2, todo mundo vetor, igual a zero. É isso que significa esse meu símbolo. Se eu tiver três forças, significa que o que vale zero agora vai ser F1 mais F2 mais F3 igual a zero. Se eu tiver muitas forças, significa que F1 mais F2 mais F3 mais todo mundo é igual a zero. É isso que significa esse símbolo. Só que, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que as forças são vetores. Tá indicado aqui, ó, pelo meu símbolozinho de vetor. As forças são vetores. E se as minhas forças são vetores, o que isso significa? Isso significa que para a soma das minhas forças ser igual a zero, a soma das minhas forças em x tem que ser igual a zero e em y também tem que ser igual a zero. Eu vou escrever isso desse jeito. Então, essas duas condições aqui de baixo equivalem a essa condição de cima. Aqui eu estou usando notação vetorial e aqui eu estou usando notação de componente a componente. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero individualmente. Tá, então antes da gente avançar, vamos analisar uma situação aqui pra gente ir tendo algumas ideias sobre isso. Lá no meu caso, o meu módulo lunar, ele estava equilibrado sobre o chão. Então tava aqui o módulo e o chãozinho embaixo, né? Então vamos desenhar aqui o meu módulo lunar. Eu não vou fazer ele tão bonitinho como ele tá ali, eu vou desenhar ele quadrado, só porque é mais fácil. Então o meu módulo lunar, ele vai sofrer uma força que aponta para baixo. Essa força é a força peso, que eu vou denotar pela letra P, tá certo? Igualmente, meu bloquinho tá parado. Meu módulo lunar aqui, ó, botei ele aqui no chão, ó, pá, ficou paradinho aí, né, na frente de vocês, ele tá paradinho. Se ele tá parado, ele não tá mudando a velocidade dele. E se ele não muda a velocidade dele, então eu posso dizer que ele tá em equilíbrio. Mas para ele estar em equilíbrio, a soma das forças na vertical tem que ser igual a zero. Então, tem uma força que aponta para cima, que eu vou chamar de N. Essa força é a força que a superfície faz, ou seja, que o chão, a minha mesa, no caso aqui do meu exemplo, faz no meu módulo lunar. Agora, essa equação aqui me diz que todas as forças em Y e todas as forças em X têm que ser igual a zero. Então eu vou escrever isso aqui. P mais N tem que ser igual a zero. Eu posso colocar aqui um eixo coordenado aqui, ó. Então esse é meu eixo Y e esse é meu eixo X. A posição onde eu escolho colocar esse meu eixo é importante, porque veja, do jeito que eu coloco aqui, tanto o meu N como o meu P só tem coordenadas
y. Então isso me ajuda a escrever essas equações de equilíbrio aqui. Se tivessem forças em x, eu ia ter que encontrar. Como não tem, eu não preciso me preocupar com elas. Do mesmo jeito, se eu tivesse algum vetor apontando em alguma direção, eu ia decompor esse vetor em componentes x ou y e montar uma equação para x e uma equação para y. Bom, vamos lá. Aqui eu posso ver que o meu n aponta para cima e que o meu p aponta para baixo. Então, por isso, eu vou considerar o meu p negativo, porque o meu eixo positivo aponta para cima. Então eu vou escrever n menos p igual a zero. Qual que é a diferença dessa equação para essa equação? Aqui eu só tenho os módulos de n e p, enquanto que aqui em cima eu tenho o vetor. Então aqui eu estou dizendo que eu vou considerar as direções na hora de fazer essa soma. Aqui eu já considerei essas direções, eu só coloco os valores do módulo aqui. Então, agora vamos usar essas ideias para resolver aquele outro problema que eu deixei para vocês como desafio. Eu vou dizer para vocês que tem um protocolo para resolver esse tipo de problema e para montar as equações de equilíbrio. E qual que é esse protocolo? Primeira coisa que a gente vai fazer é montar um diagrama. No nosso diagrama, a gente vai colocar todas as forças que a gente reconhecer. No caso aqui, eu coloquei N e P, a força normal, que é a força que o chão faz no meu objeto, e o peso dele. Segunda coisa que a gente vai fazer é decompor os vetores em componentes vertical e horizontal. No caso, aqui a gente não precisou decompor porque os nossos vetores tinham só componente vertical. A escolha de onde eu vou colocar esse meu eixo coordenado pode me ajudar a colocar mais forças em cima dos meus eixos vertical e horizontal. Então isso vai ajudar a gente a resolver o problema. E o último passo é montar as equações de equilíbrio. Então são só esses 3 passos que a gente vai usar para resolver o exercício. Vamos lá. Bom, vamos seguir aqui e continuar para tentar resolver o desafio que eu deixei para vocês resolver na última atividade. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é identificar todas as forças. Aqui eu tenho um bloquinho, tá? E ele está equilibrado por uma corda que faz 45 graus com a horizontal aqui. Esse ângulo vai ser importante para a gente na hora de decompor as forças. Então eu tenho aqui uma força que eu vou chamar de T1. Tração na corda é uma força T1. Essa força, ela tem componente vertical e horizontal. E aqui eu vou ter uma outra força T2. A grande sacada está em eu perceber que se eu colocar o meu eixo coordenado, ou seja, meus eixos x e y, se eu colocar eles exatamente sobre essa corda, eu vou facilitar muito meu problema. Então é isso que eu vou fazer, eu vou botar meus eixos coordenados aqui, ó. Esse vai ser meu eixo x e esse vai ser meu eixo y. Para não ficar poluindo muito o desenho, eu vou redesenhar isso aqui do lado um pouco mais simplificado, para a gente não ficar tão com o desenho muito poluído. Então vamos lá. Aqui eu tenho a minha força peso, que eu sei quanto que vale. Aqui eu tenho a força T1, que eu não sei quanto que vale. E aqui eu tenho a força T2, que a princípio eu também não sei quanto que vale. Tá? Mas eu sei que o meu bloquinho está em equilíbrio, ou seja, ele está parado. O que significa? Isso significa que valem todas essas equações aqui de cima. E eu posso decompor minhas forças em x e em y e encontrar o valor dessas forças. Então vamos fazer isso. Eu já fiz meu diagrama, eu já reconheci todas as forças no meu diagrama. Agora eu vou decompor os vetores relevantes. Como eu falei para vocês, T2 só tem componente x. O peso só tem componente y. Então eu não preciso decompor. Agora, quem que eu preciso decompor? Eu preciso decompor o T1, que faz 45 graus com a horizontal. Então eu vou decompor ele numa componente que eu vou chamar de T1x e uma outra componente que eu vou chamar aqui de T1y. E agora eu vou montar minhas equações de equilíbrio. Então eu vou ter uma equação para o eixo x e uma equação para o eixo y. Para o eixo x, o que eu tenho aqui? No sentido positivo do eixo x, eu tenho T1x. Só a componente x eu vou usar, porque eu estou avaliando só o eixo x. Então eu vou escrever aqui T1x.
menos T2. Por que menos? Porque T2 aponta no sentido negativo do eixo x. Então eu vou escrever aqui menos T2. Isso tem que ser igual a zero. Então eu ainda não sei quanto que vale Tx, T1x. Eu ainda não sei quanto que vale T2, mas eu sei que essa soma é igual a zero. E eu também sei que se o meu bloco está em equilíbrio, as somas no eixo y também tem que ser igual a zero. Então eu sei que T1y vai ser igual ao meu peso. Ou, de outra forma, T1y menos o peso é igual a zero. De novo, por que menos o peso? Porque aqui o peso aponta para baixo, que é o sentido negativo do meu eixo y. Então essas duas equações eu sei que estão corretas. Dessa equação de baixo aqui, do y, eu vou apagar aqui e vou colocar assim. Ó. Dessa equação de baixo eu posso escrever T1y é igual a P, que vale 100 newtons, certo? E eu sei que o meu T1 ele é um vetor que tem coordenadas T1x e T1y. Isso significa que T1x é igual a T1 cosseno de 45 graus e T1y é igual a T1 vezes o seno de 45 graus. Entretanto, 45 graus é um ângulo que está exatamente no meio de 90 graus. Significa que as duas componentes são iguais. Por quê? Porque o cosseno de 45 é igual ao seno de 45. E como T1 aparece aqui é igual nos dois, então eu sei que T1x é igual a T1y. Então eu posso dizer que T1x é igual a T1y, que é igual a 100 newtons. Tá certo? Agora, se T1x vale 100 newtons, eu sei que T2, que é igual a T1x, pela equação que eu tinha em x, eu apaguei agora, eu sei que T2 é igual a T1x, também vai ser igual a 100 newtons. Tá certo? Agora, se eu quiser saber o módulo de T1, que é a única informação aqui que está faltando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas componentes que eu encontrei aqui, que valem 100 newtons, e eu vou colocar naquela minha fórmula. T1 ao quadrado vai ser igual a T1x ao quadrado mais T1y ao quadrado. Ou seja, o módulo de T1 ao quadrado é igual a soma das componentes ao quadrado, né? É o teorema de Pitágoras aplicado aqui, né? Então, vamos fazer isso aqui. Eu sei que cada um vale 100 newtons, eu vou fazer assim, então. T1 ao quadrado é igual a 100 é 10 ao quadrado. Então eu vou colocar 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso daqui me dá 2 vezes 10 elevado à quarta. Para quem não lembra a potência de 10, potência de potência você multiplica, né? 2 vezes 2 dá 4. E aí eu tenho 10 na 4 mais 10 na 4, que dá 2 vezes 10 na 4. Agora eu vou tirar a raiz disso aqui. Então T1 vai ser igual a raiz de 2 vezes 10 à quarta, que é igual a raiz de 2 vezes 10 ao quadrado, né? Porque raiz de 10 à quarta é 10 ao quadrado. Raiz de 2 é 1,41 mais ou menos. E vezes 10 ao quadrado é vezes 100. 1,41 vezes 100 dá mais ou menos 140. Então eu chego que o módulo do meu T1, vou apagar aqui e botar aqui mesmo, é mais ou menos 141 newton. Então assim, eu sei que é muita coisa, eu sei que a gente está começando a aplicar conceitos que o pessoal teve bastante dificuldades aí nessa parte de vetores, mas a gente precisa aprender a construir essas equações, a montar esses diagramas. Eu espero que vocês corrijam essa atividade e que a gente possa discutir mais um pouco. Bom, gente, então é isso. O que a gente tem para... O que vocês precisam guardar dessa lição são os conceitos de inércia, o conceito de equilíbrio. Vocês precisam entender como montar o diagrama e como montar as equações de equilíbrio. Para montar as equações de equilíbrio, vocês têm que decompor vetores e pode ser conveniente você escolher um eixo coordenado que coincida com algum ou outro vetor.
O pessoal teve uma certa dificuldade aí nessa parte de vetores, mas a gente vai trabalhando isso conforme vai introduzindo novos temas, a gente vai trabalhando esses conceitos. Tem essa parte aí de equilíbrio, né, da força resultante, sempre pensar que a força é um vetor, então ela tem que somar como vetor. E a gente sempre vai montar essas equações separadamente, eixo x e eixo y. Ter que tomar cuidado com as condições de equilíbrio da partícula e essa parte de montar as equações de equilíbrio que vocês têm na página 89. Na página 90 vocês têm um pequeno exemplo que é mais ou menos a mesma coisa e é legal vocês fazerem umas anotações no caderno com relação a isso que a gente está trabalhando. E é isso, tenham bons estudos aí, bom final de semana para vocês e até a próxima aí. Um detalhe é que essa aqui é a parte que pousa na Lua. Aqui dentro eles têm uma nave, aqui embaixo você vê a base do foguete, mas você não tem o resto do foguete. Esse modelo só chapinha de metal, né? E o que volta para a Terra é um foguetinho bem menor que esse. E o que sai da Terra é um foguete muito maior do que esse. Na verdade, esse foguete ele vem dentro de um outro foguete muito maior que eu estou representando aqui. E ele tem na ponta dele um outro foguetinho ainda. E aí o troço, né, voa lá para o espaço, ele desacopla, essa parte aqui se perde no espaço, esse aqui vai voando, 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 velocidade constante, porque não tem ação de força. Voando, 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 e ele tem um outro foguetinho aqui que ajuda ele a direcionar para a Lua. E aí ele também se desvincula desse foguetinho e é só essa parte que pousa na Lua. E o módulo lunar é a parte do foguete que pousa na Lua, porque o foguete todo é um negócio muito maior do que isso.